Olá, bem-vindos ao Fisiocast, um podcast sobre ciência, fisiologia humana e medicina. Meu nome é Ellen França, eu sou aluna do curso de Medicina da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, que fica situada em Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E aqui nós conversamos sobre pesquisas científicas que estão sendo realizadas por pesquisadores brasileiros situados no Brasil e no exterior. Hoje, dia 2 de dezembro de 2024, estamos gravando o quarto episódio da quarta temporada do Fisiocast, um projeto de extensão da Unipampa, coordenado por mim, professora Lidiane Dal Bosco, e pela professora Bruna Seolin. Somos professoras de Fisiologia Humana no curso de Medicina. Junto conosco temos aqui, além dos colaboradores, que vão se apresentar, o Rafael Fernandes, que é pesquisador e nosso colaborador externo. E aí, pessoal, me chamo Thiago, sou estudante de Medicina, terceiro ano. Trabalhando na gravação do nosso podcast hoje, a gente vai ter nossos colegas, o Lucas e o Luiz. Hoje temos o prazer de receber nossa primeira convidada, que faz pesquisa no Brasil, direto de um dos nossos mais belos cartões postais, o Rio de Janeiro. Bem-vinda, Natane Félix. Natane entrou no Laboratório de Investigação Pulmonar do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefiada pela professora doutora Patrícia Rocco, ainda como aluna de iniciação científica na graduação em Medicina. Natane é carioca, médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem doutorado e pós-doutorado em Fisiologia Humana. Natane também já foi professora substituta no Instituto de Doenças do Tórax da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é apaixonada por pesquisa científica na área de fisiologia respiratória. Atualmente, ela trabalha como médica intensivista e pesquisadora da rede DOR. É um prazer receber aqui esta médica, pesquisadora, doutora Natane Félix, no Fisiocast para dividir um pouco com os alunos e ouvintes a sua experiência. Bem-vinda, Natane. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Natane, sou daqui do Rio de Janeiro, formada pelo FRJ, fui muito bem apresentada pelo Rafael. E espero poder contribuir com todos vocês aí, com um pouco da minha história. Então, muito bem-vinda. É uma honra contar com a sua presença hoje. E a gente quer agradecer, por estar aqui para compartilhar conhecimentos, experiências com os nossos ouvintes. A gente está muito animado com a nossa conversa e a gente tem certeza que vai ser uma troca muito enriquecedora. Obrigada por estar conosco. Então, agora, nossos colaboradores, os acadêmicos do curso de Medicina aqui da Unipampa, Ellen e Thiago, vão conduzir as perguntas e fique muito à vontade para compartilhar conosco a tua história e todos os conhecimentos e experiências que julgares pertinente. Bom, Natane, tem como tu começar nos contando um pouco sobre como que foi a tua trajetória acadêmica e o que te motivou a investir em doutorado e pós-doutorado, principalmente saindo do curso de Medicina, que a gente vê que não é um curso que leva tanto pessoal para pesquisa, leva mais para a prática clínica, cirúrgica. Isso, bom, eu sempre gostei de estudar. Essa era a única certeza que eu tinha que fazer alguma coisa que estudasse muito. Eu já na escola, assim, eu já busquei medicina, que eu acho que era porque eu tinha que estudar mais. E durante a graduação, eu fiz o FRJ, que é o nosso conhecido fundão aqui no Rio de Janeiro, e o fundão tem uma veia de pesquisa assim, um pouco mais forte, então os créditos, que a gente precisa de carga horária para se formar, eles eram uma carga horária um pouco mais generosa quando a gente buscava pela iniciação científica. Inicialmente eu fui por esse lado e assim, eu fui completamente mordida. Quando eu vi, eu já estava muito inserida na pesquisa, desde o segundo período que eu entrei no Laboratório de Investigação Pulmonar e comecei a fazer pesquisa com fisiologia respiratória, Meus projetos eram de medicina translacional, Na verdade, eram projetos com animais em fisiologia respiratória, em ventilação mecânica, em doenças pulmonares.
Então, desde o segundo período, e eu gostei muito, eu gostei da investigação, eu gostei da linha de raciocínio que eu fui construindo ao longo do tempo. Isso me ajudou muito no restante da faculdade, porque não é só você pesquisar, né? Você entender o que você está fazendo. E a fisiologia é isso, né? Você entender as coisas que estão acontecendo. Então, foi isso que me motivou. Quando eu terminei, eu tive a oportunidade de entrar no doutorado ainda durante a graduação. Então, eu terminei iniciação científica, continuei com um projeto meu, e esse projeto eu submeti, na época, a CAPES tinha até um programa de apoio aos alunos de medicina que quisessem fazer por essa via. Submeti, ganhei a bolsa e consegui ingressar no doutorado, ainda nos meus 2 últimos anos de graduação. É lógico que também não saía da minha mente que eu tinha que fazer residência, ingressar no mercado de trabalho. E aí eu tenho que defender logo o meu doutorado assim que eu terminar a faculdade para poder me inserir na assistência, né? Mas aí eu ganhei um prêmio, né, que é a Bolsa Nota 10 da FAPERJ, que é a instituição estadual aqui do Rio. E aí eu levei o doutorado até o final, até os 4 anos de doutorado. E aí eu fui me apaixonando até pelo ensinar, né? Porque aí eu tinha cumprido os créditos de disciplina, acabei entrando com mais créditos didáticos para ir acrescentando no meu doutorado. E quando eu terminei o doutorado e pensei, agora eu vou estudar para fazer residência, veio a pandemia. Eu terminei em 2019, em julho de 2019 eu defendi. E aí eu achava que eu não podia ficar parada até terminar, até estudar para residência e tudo mais. Então eu já tinha definido, vocês sabem isso, a gente sabe desde o início da faculdade, que precisa se estudar muito para entrar na residência. Eu já tinha estudado muito durante o doutorado, resolvi tirar aqueles 6 meses para não estudar para residência, estudar só no ano de 2020. E aí, como eu não podia ficar sem fazer nada, eu ingressei no pós-doc. Né? Já estava ali totalmente inserida, ingressei no pós-doc e fiz o concurso de professor substituto do Instituto de Doenças do Tórax, lá do Fundão mesmo. E aí, como vocês sabem, 2020 é o corte temporal que todo estudante de medicina da época e médico tem, né? A gente tem pandemia. Todos da área da saúde, né? Tem a pandemia, acabou que eu me envolvi mais com as aulas online, continuei na pesquisa e não ingressei na residência, mas eu já pesquisava na área de ventilação mecânica, então eu vi um motivo aí para me envolver mais com as doenças do tórax e do pulmão, né, com a Covid e com a ventilação mecânica, e aí fui seguindo a minha carreira da assistência também na terapia intensiva, e é o que eu faço hoje. Então, você pode dizer que a tua trajetória dentro do teu laboratório e estudando ventilação mecânica e as doenças do tórax foi o que te levou a escolher a medicina intensiva ou tem mais alguma coisa? Não, assim, a gente, quando na formação da medicina, a gente tem que escolher se a gente vai para uma área mais cirúrgica, para uma área mais ambulatorial. Eu não me via em pé dentro de um centro cirúrgico com uma pessoa deitada, dormindo, enquanto eu fazia um trabalho manual, simplificando a cirurgia totalmente. E eu não me via dentro de um consultório, conversando com pessoas e tentando explicar para elas todo um tratamento, e quando elas voltassem, não fiz o tratamento. Então, isso me frustrava um pouco. E a minha formação é fisiologia. E o que a gente faz dentro do CTI é tentar restabelecer a fisiologia de um paciente na fase mais aguda da doença. E aí a gente soma um pouco a parte ambulatorial, que a gente conversa com pacientes acordados, a gente soma um pouco a parte cirúrgica, porque eu faço procedimentos, eu faço algumas coisas mais manuais, e eu tenho o trabalho intelectual do restabelecimento
da fisiologia do paciente na fase mais aguda e mais crítica da doença, assim. Eu acho que a terapia intensiva é literalmente eu devolver uma pessoa que ficou muito doente para a sociedade com o mínimo de impacto possível na vida dela. E isso é fisiologia, né? Isso é fisiologia. Então, eu me via como fisiologista intensivista. Então, foi completamente assim decisivo para eu querer a terapia intensiva, eu ter cursado toda essa vida científica dentro da fisiologia. Pelo jeito que você fala, parece que era uma decisão quase óbvia, né? Tipo, é tão parecido com tudo que você já percorreu até aqui, tipo, combina muito com o que você construiu. Pois é, verdade. Verdade, assim, não que durante todo o caminho tenha sido tão claro assim, tá? Como a gente fala na medicina que o médico do dia seguinte, ele sabe exatamente o que fazer. Então, quando eu olho retrospectivamente, a Natânia do dia seguinte sabe exatamente o que ela ia cursar. Mas a Natânia ali do momento pensou muitas vezes o que eu vou fazer com essa pesquisa, né? E no final, todos os caminhos se encontraram para o que eu sou hoje, né? Me construíram porque eu sou hoje, mas olhando retrospectivamente faz muito sentido, mas na hora não parecia tanto. Eu tive vários conflitos também. A gente tem altos e baixos durante a carreira, durante a vida, durante a faculdade. Então, hoje o caminho parece muito linear, mas foi mais tortuoso do que parece. Natânia, ainda sobre pesquisa. Tu foi orientada no doutorado pela doutora Patrícia Rocco, né? Professora titular do Instituto de Biofísica Carlos Chaga Filho, da UFRJ. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia, trabalha com fisiopatologia respiratória, como estava falando, e os seus artigos têm mais de 15 mil citações. Tu pode comentar um pouco de como a doutora Patrícia te estimulou a ver a ciência? A Patrícia assim, desde da graduação, ela era um exemplo já dentro da sala de aula. Primeiro ela me deu aula, né, na fisiologia respiratória, depois eu ingressei no laboratório dela. Não tem como a gente levar para o lado do feminismo, olhar a Patrícia e ver o que ela é, né? Ela é uma mulher que é mãe, que é esposa, que é médica, que é uma pesquisadora e membro de sociedades importantíssimas. Então, é lógico que eu via ela como um exemplo a ser seguido, não só cientificamente, né? Eu não posso deixar de citar os meus co-orientadores também, que são os professores lá do Instituto, né, do Laboratório de Investigação Pulmonar, o professor Pedro, que foi o meu orientador direto, junto com a Patrícia, que assim, me deu todo o suporte até emocional para fazer o doutorado, e a professora Fernanda, que é outro exemplo de mulher dentro da pesquisa e da medicina que eu espelho muito assim para seguir. Cara, sem dúvidas, hoje, até recentemente eu fui num congresso de terapia intensiva. Hoje em dia eu não trabalho mais diretamente com a Patrícia, mas encontrei ela lá e ela, assim, me cumprimentou e eu pude novamente rever ter aquele sentimento de fã, né? Porque ela realmente é uma inspiração para mim dentro da ciência. A gente sabe que você chegou a estudar muito sobre ventilação mecânica ao longo da sua iniciação científica e também durante o seu doutorado, não foi? Foi. E a gente sabe que esse é um campo muito técnico e com a pandemia a gente viu como que ele é tão também essencial e a gente percebeu o quanto a gente sabe e principalmente o quanto a gente ainda precisa avançar no tratamento desses pacientes em estados críticos. Eu estive lendo alguns dos seus artigos publicados e muitos deles falam como a gente poderia otimizar o tratamento desses pacientes, né? Até porque a gente faz essa intervenção com o intuito
de preservar a vida daquela pessoa, de melhorar a vida daquela pessoa, mas muitas vezes a gente ainda causa certos danos nesse tipo de intervenção. E aí eu queria saber como que é a sua trajetória na pesquisa científica, né, junto com seus orientadores, junto com essa equipe tão rica que você pôde participar, como que vocês têm ajudado a melhorar o cuidado desses pacientes que estão em ventilação mecânica ou que passam por doenças respiratórias graves? A ventilação mecânica, ela é realmente, assim... Eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado, né? Se a gente... Vocês vão ver que todo especialista acha que lida com o órgão mais importante do corpo. Eu sempre puxo a sardinha para a ventilação mecânica, porque eu acho é uma coisa muito técnica e é uma coisa que é muito fisiologia, sabe? É lógico que se você parar para estudar, por exemplo, uma circulação extracorpórea, a ECMO, também são outras coisas que são super especializadas e são super técnicas e são super fisiologia. Mas não é uma coisa que você vê todo dia. Você vai entrar em qualquer CTI hoje, você vai ver um paciente ventilado, não vai ver um paciente em ECMO, né? E a ventilação é aquilo, é custo-benefício. Você vai colocar o seu paciente em ventilação sabendo que se não tiver indicação para aquilo, você vai estar fazendo mais mal do que bem. Você está submetendo o pulmão a pressões, está submetendo a sobrecarga está dando um estresse ali, e aí você vai no cerne do que a fisiologia é. É você integrar ali aquele conhecimento de física, de biologia, e botar isso tudo para funcionar junto dentro de uma pessoa. E outra coisa, né? O fisiologista, ele não pode esquecer, o intensivista, que, ótimo, a ventilação está super protetora, o pulmão está ótimo, só que o paciente também tem coração, também tem rim, também tem fígado, também tem todo o resto, né? A pesquisa com ventilação me ajudou muito, porque, e vou te falar uma coisa que, assim, parece que não, mas o Covid também mostrou muito para a gente, porque até a Covid a gente estudava coisas assim, como a gente vai fazer para a ventilação mecânica ser mais protetora do que ela já é, mas a gente já tem uma receita de bolo de ventilação mecânica protetora, que é pressão tal, volume tal, frequência respiratória tal, e a gente vai fazer isso para o paciente que tem uma lesão pulmonar. E aí veio Covid, você tinha pacientes que se comportavam de um jeito, pacientes que se comportavam do outro, e quando você tentava botar a receita do bolo, não dava certo para ninguém. E aí você pensa, a gente está... Antes da Covid, a gente pensava, a gente está chovendo no molhado aqui de pensar em ventilação protetora, e depois da Covid, caramba, em quantas coisas a gente tem que pensar. Tinha paciente que a gente ventilava com alta pressão e o pulmão não expandia por nada. Tinha paciente que você dava uma pressãozinha, tinha fístula e ar para tudo quanto é lado do corpo, o pulmão explodia, literalmente. Então, assim, foi bom até para as pessoas não estudiosas da ventilação se tocarem de que não dá para chegar num CTI e fazer ventilação com a receita do bolo. Então, assim, a parte de só a ventilação, eu acho que a trajetória com a pesquisa me deu um raciocínio crítico, um julgamento das coisas que eu estou vendo. A gente tem lá os parâmetros ditos protetores? Temos. Dá para aplicar para todo mundo? Nem sempre. A gente tem 3 parâmetros protetores. Só isso que a gente está vendo. As minhas pesquisas, quando você que estudou sobre mim, né? Vocês que estudaram sobre mim, você vê lá que eu boto no parâmetro protetor, mas eu estou vendo uma outra variável. Porque e essa variável aqui? Será que não é ela que está causando a lesão? A gente bota tudo protetor e a gente não consegue reabilitar o pulmão desse paciente. O que está acontecendo? Então, assim, o pensamento crítico acho que foi mais do que a própria técnica para ventilar uma pessoa. Porque, assim, eu fazia ventilação em animais durante a pesquisa, e é lógico, eu sabia o que eu deveria fazer quando eu passasse para humano.
Mas deu para ver a heterogeneidade, deu para ver que não dá para aplicar para todo mundo, deu para ver que a gente fala muito de medicina baseada em evidência, só que a gente não pode ser rígido com a evidência. A gente tem essa evidência de parâmetro protetor. Beleza, ele é protetor, mas tem aquele 5% ali fora do comum, né? Que vai aceitar uma ventilação diferente. Então, assim, a parte da ventilação, tudo, pensamento crítico, é isso que a gente vai fazer para todo mundo? Ou a gente vai individualizar? As pessoas são diferentes, elas têm doenças de base diferentes. Eu não sei se eu estou viajando um pouco na pergunta ou se eu consegui responder. Às vezes eu dou uma viajada também. Qualquer coisa me corta. Não, pode ficar tranquilo que você respondeu super bem, principalmente falando em relação à criticidade, né? Porque esses pacientes, você não tem só que pensar na fisiologia, no sentido de como que o corpo deveria estar se comportando, mas você também tem que pensar como que aquele corpo se comporta diante daquela doença e ainda considerar que esse paciente ainda pode ter várias outras doenças de base. Exatamente. E aí fica um raciocínio, assim, extremamente mais complexo, e também pensar nas medicações que ele já usava e que ele ainda vai precisar usar e o que interage com o quê. Então, esse teu raciocínio intensivista com uma base tão forte na fisiologia e na pesquisa, com certeza deve ser muito, assim, diferencial em relação às outras pessoas. Doutora, tem vezes que a gente tem que abrir a caixa de Pandora, né? Sair dessa receita de bolo e... Tá que você me escuta bem, acho que deu uma travada na internet aqui. Tá? Vou repetir então. Tem vezes que a gente tem que abrir essa caixa de Pandora e fugir um pouco desse processo que é de repetição, que é seguir aquela fórmula mais arcaica e começar a pensar no individual, né? Pensar, como tu falou, na heterogeneidade, cada caso é um caso, e pensando nisso, mais ainda relacionado à ventilação mecânica, quais são os avanços mais promissores nessa área atualmente e quais são, tipo, o que as pesquisas nos trazem hoje em dia em relação a isso? Cara, hoje em dia, a gente fala muito de interação de órgãos, né? Então, a ventilação protetora vai sempre estar ali no top, né? A gente pensa em pressão, a gente pensa em volume, a gente pensa em lesão pulmonar induzida por ventilação, mas a gente já viu que tem que fazer o somatório de todas essas variáveis e pensar mais em energia que a gente dá para o pulmão do que numa variável só. Isso aí, a ventilação protetora, então, ela é o top, mas tá muito, 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 assim, em voga, principalmente na prática clínica, a interação com outros órgãos. Então, assim, à medida que você dá pressão no pulmão, você causa um efeito no coração, no sistema cardiovascular. À medida que você dá pressão ou tira pressão no pulmão, você tem um efeito renal, tem efeito hepático, à medida que você provoca, e até as sedações que você precisa para esse paciente. E aí, muito associado também à ventilação mecânica, e aquilo que eu falei do fazer mais mal do que bem, a gente também tem as infecções associadas à ventilação, a pneumonia associada à ventilação. Cada vez mais, em tudo, não só na ventilação, dentro do CTI a gente está preocupado cada vez mais com a experiência do paciente, com a experiência e com o bem-estar do paciente. Então, cada vez mais, quando você intuba o paciente e admite na ventilação, você já está programando uma extubação, já está fazendo um plano para tornar aquela ventilação o mais curta possível, para tornar aquele processo todo menos traumático possível, para ter menos infecção associada, para ter menos lesão de pressão. Então, eu acho não, né? Atualmente, mais do que modo ventilatório novo,
ou qualquer inovação nesse sentido, a gente pensa nos efeitos da ventilação, nos outros órgãos, no próprio pulmão, né? Pensando em ventilação protetora, e na experiência do paciente. A gente pensa que não, mas tá em ventilação mecânica é traumático também. Pensa num paciente que, assim, não sei se vocês já tomaram anestesia geral. Você dorme e acorda, fica um hiato ali da sua vida que quando é uma cirurgia é questão de horas. Quando você está em ventilação mecânica, são dias, né? Quando por alguma doença. Então, você tem ali aquele hiato temporal que você também tem um trauma envolvido, um trauma psicológico, né, envolvido nesse processo. Então, cada vez mais pensando no bem-estar do paciente. Então, a interação da ventilação com outros órgãos, com o próprio pulmão e com o emocional, né, com a experiência do paciente. Essas são as coisas que a gente vê. Só voltando um pouquinho, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu falei que a gente individualiza muito, e como eu estou aqui falando para estudantes, futuros médicos, a gente tem que individualizar sempre. A gente tem que pensar no indivíduo, mas a gente também tem que pensar que existe a medicina baseada em evidência, a gente estuda para isso, a gente estuda para ter uma base que funciona para todo mundo e depois a gente individualiza. Só para a gente não priorizar a medicina baseada em experiência, que foi o que os médicos antigos faziam muito, que é aquele famoso, eu já criei 3 filhos assim, não é nesse que vai dar errado, né? Que coisa que minha mãe falava, eu criei 2 filhas assim, hoje em dia a gente já sabe que pode ser que dê errado, então a gente não pode individualizar sempre, mas a evidência tem que estar ali na nossa base. Bem polêmico esse tema de medicina baseada em evidências, né? A vantagem que a gente tem aqui do curso é que a gente tem principalmente o ciclo básico mais voltado numa metodologia ativa, que a gente recorre mais para livros do que para a aula expositiva do professor. Então a gente acaba meio que cortando essa medicina baseada em experiências e formando primeiro uma base teórica forte, já para ter um primeiro raciocínio de pensar e analisar. E a pergunta relacionada, então, que a gente tem, que é se tu acredita que a prática baseada em evidências ainda enfrenta barreiras na rotina hospitalar? Sim. Acho que sim. A gente vai ver, vocês vão ver, e aqui eu tenho lugar de fala, né? Que a medicina ainda é praticada com muito ego à frente das coisas, né? É lógico, não dá para generalizar. Temos que levar em conta que todos nós fizemos o juramento de fazer mais bem do que mal, né? Sobretudo fazer o bem. E temos que levar em conta que a maioria das pessoas do mundo não é ruim. Que se a gente viver achando que todo mundo está tentando nos passar para trás, a gente não vive, né? Mas a gente ainda enfrenta muita resistência, né? Mas a gente também está vivendo agora uma era de gente fina, elegante, sincera, que a gente aprende desde a faculdade, pelo menos eu tento passar isso para os alunos que têm contato comigo, e eu tenho certeza que Lidiane e Bruna também, que são os que estão em voga soft skills. Então, hoje em dia, a gente tem que saber lidar com pessoas, e se a gente tem um pouquinho mais da experiência da medicina baseada em evidência, a gente já consegue trazer aquele colega que está um pouco mais rígido no pensamento para conversa, né? Mas, doutor, eu costumo falar com o pessoal lá do hospital. Meu hospital é um hospital que tem uma equipe bastante jovem. Então, às vezes, a gente tem uma facilidade um pouco maior com a medicina baseada em evidência, porque a gente já estava bebendo dessa água desde a faculdade. Mas não era uma coisa das gerações anteriores. E, assim, vou dizer que até a gente foi pegando isso meio que no meio do caminho, né? Digo que os pós-Covid bebem mais dessa água do que eu bebi. Eu bebi bastante por causa da veia científica. E aí a gente eu falo assim, a gente tem que ir ali, e aí eu falo uma frase que é assim,
doutor, aqui a gente tem uma experiência muito boa fazendo desse tipo. E aí a gente convida o colega a testar a forma que está baseada mais na evidência, né? E a não ficar tentando fazer uma coisa mais antiquada, que a gente já sabe que talvez não traga muito benefício. E, né, coisa que o exercício nos convida a exercitar, a prática nos convida, perdão, a exercitar o bom senso. Existem coisas aí que a gente também tem que também estar com a mente aberta e pensar, nossa, isso que ele está falando faz sentido, talvez não do jeito que ele está explicando e não pelo motivo que ele queira fazer, mas faz sentido aqui no contexto que esse paciente está vivendo. Então, hoje em dia, a gente tem uma facilidade maior. Acho que a gente está mais exposto à medicina baseada em evidência e a gente está aprendendo a lidar melhor com esse impasse, com menos embates, né? Mas a gente ainda encontra um pouquinho, sim, ali daquela medicina um pouco mais antiga, tradicional, baseada em experiência, baseada em número, né? Em quantidade de pacientes. Eu tenho 200 pacientes que eu fiz assim, deu certo. Mas atualmente, né, a gente faz diferente. Então, a gente vai tentando contornar com esse jeitinho. Lidar com o ser humano, lidar com colegas, às vezes é mais desafiador do que lidar com a doença do seu paciente, né? Porque se, por exemplo, quando a gente tenta mudar os hábitos de vida de uma pessoa, mas eu sempre me alimentei dessa forma a vida inteira, nunca deu nada, por que agora, depois de 40 anos, eu vou ter que mudar? E, de certa forma, esse raciocínio também fica na mente de médicos e médicas que realmente passaram muitos anos tratando seus pacientes de uma forma, e agora um outro doutor formado, sei lá, pouco tempo atrás, né, a metade né, vem dizer que não, que está na hora de fazer de outra forma, e às vezes você vai e manda o artigo, a atualização, e eles se sentem receosos, né, de mudar. Sim. E assim, tem que ter uma certa paciência, porque eu penso que a gente às vezes se coloca na posição de que, não, mas quando for a minha vez de mudar, quando eu tiver 40 anos de experiência fazendo há 40 anos da mesma forma, de uma forma muito parecida, eu vou mudar a minha cabeça. Mas será que vai? Será que vai ter a humildade de ver? Será? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter a gente tem que se colocar no lugar do outro também. E exatamente isso que você está falando, Ellen. A gente tem que se colocar no lugar dele daqui a 40 anos. Será que vai vir um recém-formado me falando de medicina baseada em evidência e eu vou querer mudar? A ventilação mecânica, imagina. Pelo amor de Deus, eu sou do tempo do pulmão de aço, eu não vou fazer isso. Pois é, e às vezes mesmo ofertando o melhor serviço possível para esses pacientes, individualizando, fazendo a medicina baseada em evidências, eu imagino que na medicina intensiva, principalmente, mesmo quando você consegue ofertar o teu melhor, o que o teu hospital consegue ofertar de melhor para esses pacientes, muitos acabam não resistindo e falecendo. Queria que você me contasse um pouco como que você lida com a morte dos seus pacientes. Terapia. Terapia. Não, então, vamos lá. Eu tive uma experiência muito ruim com a morte, que foi a Covid, né? Eu estava dentro de um serviço público e a gente literalmente não sabia o que fazer e aprendendo as regras enquanto o jogo ainda estava rolando, né? E até hoje não sei se a gente ainda sabe muito bem. Graças a Deus a gente não vê muito, porque, sim, hoje em dia, até quando eu olho para trás, gente, foi algo surreal, assim, surreal. A gente, dentro da prática médica, acho que não vai ter outra vivência que possa reproduzir isso que aconteceu, e se Deus quiser, não vai acontecer de novo para reproduzir. Chegou uma época na Covid que eu não aguentava mais da declaração de óbito. A gente
tinha um grupo de plantonistas da época e, assim, tinha uma pessoa que quando falava em entubar alguém, ela já começava a chorar, descompensava e dizia, eu não aguento mais entubar ninguém. Eu falava assim, eu entubo. Mas você dá a notícia de morte se precisar? Porque eu já não aguento mais. E eu não aguento mais dizer para a mãe que o filho dela morreu. Eu não aguento mais dizer para os irmãos, assim, porque eram cenas muito invertidas, eram tragédias familiares. Então, isso era muito ruim. Mas isso é muito ruim porque as pessoas morriam e você não sabia o que fazer. Hoje em dia, meu relacionamento com a morte dos meus pacientes é diferente. Porque quando os pacientes morrem dentro de um CTI, geralmente é porque já se fez de tudo, né? E a gente sabia o que fazer e a gente fez, e a gente tem que aceitar que a gente não é Deus e que nem sempre a gente vai conseguir evitar a morte. Existem mortes inevitáveis. Existem vezes que a gente não vai evitar a morte pela dignidade do paciente, inclusive. Entendeu? Então, assim, a gente perde um pouco essa obstinação de deixar vivo a qualquer custo. E a morte dentro do CTI é isso. Você tinha... Eu hoje trabalho num lugar que ele tem... Eu só trabalho num lugar hoje em dia, na assistência. Ele tem toda a tecnologia, tudo o que eu precisar. Então, a morte dentro do CTI, você já fez o que tinha que ser feito, né? E como já até vou chover no molhado, a gente fez um juramento de sempre fazer o bem. Então, a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro tranquilo do, olha, eu fiz o bem para essa pessoa. Tanto pode ser como eu fiz de tudo para evitar essa morte, tanto pode ser eu não fiz nada para evitar essa morte, porque essa pessoa precisava dessa dignidade de eu não ficar postergando o sofrimento dela. Então, assim, hoje em dia, lidar com a morte é diferente do que nessa época do Covid. Eu achei que eu nunca mais fosse conseguir lidar com a morte na minha vida, mas é uma situação completamente diferente, sabe? Então, como a gente já falou bastante de ventilação mecânica e que como ela pode ser uma agressão quando ela não é bem indicada, é o saber contraindicar também. Contraindicar, não ficar obstinado. A gente estuda cada vez mais os princípios de dignidade humana e deitar a cabeça no travesseiro e dizer, olha, toda a tecnologia que eu dispunha, eu coloquei em prática, antibióticos, ventilação, suporte, e não deu. A gente, infelizmente, não consegue combater a natureza quando quando o indivíduo precisa morrer. Assim, tem vezes que a gente vai fazer de tudo e não vai adiantar. A gente tem que ter a consciência tranquila de que a gente fez sempre mais bem do que mal. Então, é isso. Assim, hoje em dia eu lido com a morte muito melhor. E conversa, né? A gente tem que se comunicar, a gente tem que se comunicar com o familiar daquela pessoa, a gente tem que se comunicar com a rede de apoio daquela pessoa e, assim, a gente comunicar o tempo todo o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, qual o intuito, e deixar bem claro que é uma coisa que pode acontecer, a gente é a única certeza que a gente tem, né? Que a gente vai morrer um dia. Então, assim, conversa, terapia, lógico, porque às vezes é frustrante mesmo, a gente está aqui para isso, a gente jura salvar a vida, né? Às vezes é frustrante, mas saber lidar com isso, a gente nem sempre vai conseguir, e nem sempre a gente vai querer, então é terapia, mas eu acho que, assim, principalmente quem trabalha com outras pessoas dentro do ambiente de saúde tem que fazer terapia, gente, a gente absorve muitos problemas dos outros, muito mesmo sem querer. Assim, a Ellen falou que está quase entrando no internato, o Thiago falou que vocês já têm uma prática mais ativa na faculdade, então vocês devem ter contato com o paciente, e nessa fase da medicina vocês têm contato com menos volume de paciente, então é muito fácil você levar o problema de um paciente para sua casa, muito fácil. Porque assim, você acaba em uma semana acompanhando um paciente. Quando você vê, você já está querendo fazer Pix para aquela família.
e você fala assim, não, o problema desse paciente é que ele não consegue pagar as contas dele, eu vou fazer Pix. E você é estudante, você nem tem dinheiro para fazer o Pix, né? E a gente se envolve muito. Então, assim, a gente precisa de terapia. A gente precisa de terapia desde do início. Pode ser que a sua terapia não seja terapia convencional, a psicanálise, o psicólogo, mas a gente precisa de uma válvula de escape para a gente. E aí a gente consegue lidar com as frustrações do dia a dia da prática. Bem importante que tu falasse. Desculpa te cortar, mas acho que é muito válido, né? Trabalha não só com pessoas que já têm desafio, né? Na educação também. Acho que os professores deveriam, né? Se possível, também ter um acompanhamento para lidar. Mas acho que na saúde é bem mais crítico. Muito, muito linda a tua fala. Não pude esperar no final para parabenizar por essa fala e essa reflexão que vai ser levada aos ouvintes, né? Aos nossos, principalmente aos discentes, né? Dirigida a eles. Muito obrigada. Nada, imagina. Que bom. É de coração, gente. É real, assim. Tá, e agora fazendo uma transição, indo para um assunto um pouco mais leve, mas também muito importante, que a gente viu que você também trabalha com gestão hospitalar, na parte de pesquisa também, não é? Isso. E a gente queria entender como que foi essa transição de você começar a trabalhar nesse outro tipo de pesquisa. Como que foi que você foi parar aí? Gente, loucura, né? Aí, quando eu terminei o doutorado, pós-doc e ver a pandemia, eu fiquei completamente na assistência, né? Porque o contrato de professor substituto foi acabando. Na verdade, o contrato de professor substituto eu levei a pandemia toda. O pós-doc eu terminei em 2021, eu publiquei o artigo e não voltei para o pós-doc. Então, em 2021 inteiro, eu fiquei como professora substituta e na assistência totalmente envolvida, e eu tenho que parar e fazer residência. Eu já tinha 4 anos de formada, e eu falava, olha, daqui a pouco eu não consigo mais, eu estou ganhando dinheiro, eu estou gastando conforme o que eu ganho, eu não vou conseguir retroceder para a residência. E, assim, por mais que a gente pense à frente que a residência talvez não seja uma validação que a gente precise, quando a gente vai pensar nisso friamente, mas ainda é uma coisa que as sociedades exigem, e eu vou falar, foi muito importante para mim fazer residência, muito, muito. Me deu uma capacidade de resolução de problemas que eu achei que eu tinha, e que aí eu consegui exercitar muito mais na residência. Eu aprendi com muitas pessoas dentro da terapia intensiva, eu direcionei, né? Agora eu sou especialista, né, dentro da terapia intensiva. E aí, no segundo ano assim, da residência, eu estava só na assistência, sem fazer pesquisa nenhuma, e começou a me dar uma crise de abstinência, que eu falei, eu vou desistir da residência e vou voltar para o pós-doc e vou estudar para o concurso de professor, e eu não aguento, eu não consigo mais. E aí a professora Patrícia voltou para minha vida, que através dela, ela me apresentou uma outra pessoa que faz pesquisa com terapia intensiva na Rede DOR, que é onde eu trabalho. E aí a pesquisa é diferente, né? Não é mais no âmbito de bancada, igual eu fazia. É uma pesquisa que ela trabalha com qualidade do CTI. Então, assim, é gestão, mas é gestão de qualidade. Porque dentro do CTI a gente tem que ter um ambiente ali à prova de erros, e existem diversas coisas, diversas métricas para a gente quantificar erros e buscar os acertos através dessas métricas. E aí eu fui me envolvendo nisso, né? Atualmente eu me titulei esse ano em terapia intensiva, mas eu estou terminando a residência ainda. Então, assim, eu não estou como pós-doc ainda, mas eu já estou escrevendo um projeto para voltar para o pós-doc quando acabar a residência, porque isso é uma cachaça, né? A partir do momento que você começa a pesquisa, você não consegue sair.
E aí é um ambiente diferente. Acho que a residência me deu essa visão de gestão de hospital e de vida que eu não tive na graduação e nem durante a prática clínica pura, né? Nem durante a só assistência. Que é você pensar nos erros, que é você pensar em protocolo, que é você pensar em para que o protocolo, e que é você quantificar esse protocolo, o quanto dá certo, o quanto que não dá certo, até para ver se ele faz sentido ter um protocolo. Então, atualmente eu lido com isso. Eu tenho participado de algumas frentes de pesquisa, uma delas é com mortalidade dentro do CTI, que é por onde eu estou fazendo o meu projeto. Então, a gente vê diversos fatores que podem afetar ou não a mortalidade, e aí a gente entra numa seara que a gente fala até de quantitativo de funcionários dentro do CTI, podendo alterar a mortalidade dentro da sua unidade, mas também tenho outras linhas de pesquisa que eu participo, como assistência, qualidade da assistência em pacientes com traumatismo craniano, outros que a gente pesquisa sobre a qualidade, né, impacto de internações prolongadas, e aí a gente vai pesquisando nessas áreas, mas não é com animais, né? E também não a gente não tem feito os ensaios clínicos randomizados, a gente faz pesquisa de base de dados, a gente analisa métricas de CTI, a gente vai dentro de CTI para conhecer a estrutura de cada lugar, mas não trabalho mais com animais. Acaba que a pesquisa em gestão hospitalar, ela é tão importante quanto as pesquisas clínicas e pré-clínicas, né? Porque você vê o quanto você ainda consegue melhorar aquele serviço, às vezes sem dar nenhuma outra medicação diferente. Por exemplo, só você identificar que aquele paciente tem um risco aumentado para um determinado evento, por exemplo, gestão de queda em ambiente hospitalar. É uma coisa que é extremamente evitável e é uma coisa que, quando acontece, geralmente traz tanto problema, inclusive muito gasto financeiro para a instituição. Então, assim, de repente, para algum ouvinte que está um pouco surpreso sobre essa questão de pesquisa, de gestão hospitalar, é um campo muito amplo e que é capaz de melhorar muito o serviço. E quando o hospital não tem essas coisas metrificadas, é um hospital que está sujeito a colocar os seus pacientes e os trabalhadores em situações de risco evitáveis. Tem uma frase que eu ouvi assim numa dessas aulas de gestão, que eu não vou saber dar o crédito diretamente, mas o cara dizia assim: um gestor sem os números é só um palpiteiro. Então é isso, a gente tem que gerar números, né? A gente não só números daí eu não estou falando nem de parte financeira, eu estou falando de números do quanto caiu. Exatamente, a queda dentro do CTI, ela gera não só uma repercussão de segurança, da gente pensar na segurança do paciente, ela gera um impacto muito negativo para o paciente, prolonga a internação, gera morbidade, né? Gera insegurança na experiência. Lembra que eu falei que hoje em dia a gente valoriza muito a experiência do paciente? Gera uma insegurança da experiência do paciente, né? Gera uma experiência negativa. E então são coisas que a gente tem que pensar, coisas que a gente parece, quando você fala assim que é intensivista e que você está ali para intubar e para botar em ventilação mecânica, em ECMO, mas não, a gente está ali para pensar quanto tempo tem de acesso, qual é o melhor tipo de dieta para o paciente, se vai deixar de sonda, se não vai deixar de sonda, se vai poder ir no banheiro caminhando ou não, né? Qual é o melhor tipo de sedação? A gente vai ver que algumas medicações que a gente usa podem causar uma repercussão lá na frente do paciente ter mais delírio. Então, a gestão está entranhada na terapia intensiva. A gente vai entrar no leito. A minha antiga chefe, que também foi uma experiência para mim, um exemplo para mim de intensivista, ela falava assim: quando você entrar no leito,
você tem que ver todas as identificações estão corretas. Então, todos os equipos têm que estar identificados. O leito tem que estar identificado, o paciente tem que estar identificado. Todo o procedimento que você vai entrar, você tem que identificar se é o paciente certo, se é o procedimento certo, se é do lado certo, o que você vai fazer. Então, assim, a gestão ela está mais entranhada do que a gente imagina. E tem que estar visceral. A gente prometeu, a gente jura que a gente vai fazer mais bem do que mal. Natane, você tem um amor enorme pela pesquisa, né? Deu para ver. Muito. E como tu faz para conciliar, equilibrar esse desafio que é enfrentar a prática clínica, a pesquisa, a gestão? Olha, isso é uma boa pergunta. Eu tenho bastante síndrome do impostor, tá? Eu sempre acho que eu nunca fiz nada do jeito que teria que ser feito. Mas, ao longo do tempo, como eu disse, né? Eu tenho que fazer a retrospectiva. Eu olho para trás, e a terapia tem que entrar muito nisso, para eu revisar as coisas que eu fiz. Hoje em dia, eu já tenho a facilidade de ver que eu não consigo fazer uma coisa sem a outra. Então, assim, eu não consigo, por exemplo, hoje eu entrei no meu CTI e tinham alguns pacientes novos. Já é meu, isso é coisa da pesquisa, isso não é coisa da gestão da terapia intensiva, olhar quantos acessos profundos eu tenho dentro do meu setor. E assim, é lógico, isso, a gestão diz que isso é uma boa prática, diz, mas isso não é o comum. O comum é a pessoa ver o tempo de acesso do paciente que ela está vendo. Eu já penso assim, quantos tem? Quantos % será que precisavam estar? Quantos % eu poderia tirar? Isso aí é uma coisa que a pesquisa me trouxe. Então, hoje em dia, eu não consigo pensar em uma coisa sem a outra. Hoje em dia, eu não consigo ver a Natane intensivista sem ter visto antes a Natane pesquisadora. Eu falei, né? Eu recentemente me titulei, fiz a prova de título, e a minha prova de título foi muito igual aquele filme Quem quer ser um milionário? Dentro das questões e das estações práticas, eu ia vendo fases da minha vida. Então, assim, o senso crítico, a pesquisa me deu. A calma, a pesquisa me deu. Porque, assim, durante a pesquisa, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver como é fazer pesquisa no Brasil e como a gente é bom. Porque se você for num congresso internacional, ou se você for num outro lugar fora, vocês vão ver como tem tudo lá fora e como a gente faz as coisas aqui tendo muito menos. Então, assim, para eu ganhar um prêmio, para eu financiar melhor a minha pesquisa, para eu comprar uma coisa melhor para minha pesquisa, eu tenho que botar minha cara a tapa e apresentar o meu trabalho num congresso. Então, assim, eu tenho que ter o equilíbrio emocional de apresentar o meu trabalho no congresso. Eu tenho que ter o equilíbrio de saber o que eu estou falando, passar a segurança para o outro. Então, assim, a Natane médica não existiria se não existisse a Natane pesquisadora. Eu acho isso. E assim, como dá para fazer tudo ao mesmo tempo, aí a gente tem que trabalhar com o que a gente quer da vida, né? Prioridades. A minha meta de vida não é ser um milionário. Se eu quiser ser milionário, eu estava fazendo soroterapia. Mas, gente, brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, não façam. Mas a minha meta é fazer o melhor para o meu paciente e para paciente de outras pessoas. Então, eu acho que eu tenho que tirar um tempinho da minha vida para fazer um pouco de pesquisa e conciliar com a assistência. Isso vem com o tempo, né? Eu já virei muito plantão aí para fazer os dois, porque de dia eu tinha que pesquisar e de noite tinha que dar plantão. Não é saudável. E agora eu já estou um pouco mais velha e não estou aguentando mais, né? Mas aí a gente tem que equilibrar os pratinhos.
né? E eu não acho, apesar de eu brincar muito com isso, eu não acho que dá para você fazer tudo fazendo tudo mal. É melhor você fazer uma coisa e fazer direito, né? Então, dentro desse período de residência e de doutorado, de pós-doutorado, já tirei muitas férias da assistência para me dedicar à pesquisa, já tirei tempo da pesquisa para me dedicar à assistência. Então, é fazer o melhor que você pode fazer e não fazer tudo ao mesmo tempo de forma irresponsável e medíocre. Basicamente é isso, assim, como é que eu concilio os dois? Decidi não ser rica. Então, você afirmaria que teus planos para o futuro seriam se dedicar agora ao teu pós-doc, que você quer fazer outro? Sim. Disse que está em abstinência, não é mesmo? É. E o que mais você gostaria de fazer pelos próximos anos? O que você tem de meta? Caramba, que pesquisa filosófica. Eu quero sobreviver 2024. Que pergunta filosófica. Não, eu acho que acabando a residência, eu diminuo a carga horária de trabalho. A residência ela exige muito uma carga horária. E a minha ideia é essa, diminuir a carga horária de trabalho na assistência para poder retornar a minha carga horária de pesquisa. Tá nos meus planos, assim, eu acho que a terapia intensiva eu trabalho numa adrenalina muito alta dentro da terapia intensiva. O meu plano B, que não é o plano B, é o plano A, é conciliar mais com a pesquisa e, de repente, ir me tornando ao longo do tempo mais acadêmica do que assistente para poder fazer esse balanço. Mas, assim, a minha vida, pelos próximos anos, vai ser equilibrar pesquisa e assistência na terapia intensiva. Respondi, gente. Meu Deus, vou ficar pensando agora o que eu quero fazer nos próximos anos. 2024 não está fácil, né? Acho que a gente teria muitos temas, né, a partir dessa entrevista. Acho que tu tem uma vasta trajetória, acho que ela não é tão longa em termos de anos, né, acho que tu fez muita coisa em poucos anos, viveu uma pandemia que foi algo desafiador, né, passou por coisas que acho que talvez pessoas com 40 anos de prática não conseguiram viver em 2, né, a dimensão, né, os desafios que trouxeram. Mas eu queria que tu, né, em função do tempo, nos permitisse fazer uma última pergunta, né? E quem sabe a gente pense numa sequência mais adiante para a gente não extrapolar o tempo. Então, vou pedir para o Thiago fazer a última pergunta do podcast, desse episódio. Desse episódio, sim. Eu acho que agora na graduação a gente tem muitas opções, né? Principalmente quem está mais perto de formar, como a Ellen. A gente começa a enfrentar aquele dilema, vamos para a clínica, vamos para cirurgia, vou fazer residência, qual residência vai fazer? E eu acho que nem acaba passando na nossa cabeça de fazer algo mais na área acadêmica, de fazer uma pesquisa, de fazer um mestrado, doutorado. Que dica que tu poderia dar para quem vai se formar, para quem está na graduação, para médico que já é formado, em começar, continuar, dar essa atenção à área da pesquisa e como conciliar a prática clínica, né? Porque eu acredito que pouquíssimos que se formam que não querem atuar na medicina, querem ir para doutorado, que querem ser professor, seguir carreira acadêmica. Eu acho muito difícil alguém largar de vez a medicina. Eu concordo, até porque já falei isso aqui e vou falar de novo, né? Ser cientista no Brasil, a área acadêmica, a gente é muito pouco reconhecido, a remuneração não é nem de longe o que a gente possa fazer com a medicina, né? Então, isso acaba desmotivando os médicos. Principalmente o financeiro desmotiva muito os médicos a fazer pesquisa em detrimento da assistência, tá? Mas eu acho que quem ouviu até aqui já percebeu que dá para fazer os dois, né? Eu acho importante, pelo menos em algum momento da vida, você
se envolver em alguma parte de pesquisa. Porque o pensamento crítico não é você ler um artigo e achar que ele é ruim. Pensamento crítico é você entender como aquilo foi feito, né? Porque é muito fácil eu ver um artigo e achar que isso aqui é uma evidência fraca. Tá, numericamente é fraco, mas vamos lá ver como é que foi o método. O que a pessoa precisou, como é que ela trabalhou para fazer aquele artigo. Hoje em dia, eu não acho nenhum ensaio clínico randomizado, mesmo que ele tenha um número de 5 pacientes, que ele tenha tido pouco trabalho para fazer. Porque a realidade do Brasil, que a gente já começa a ter dificuldade em engajar os pacientes no início, entendeu? Quando você fala, então, de ensaio clínico randomizado para testar medicamento, olha, é dificílimo você engajar um paciente. Você pode falar para ele assim, não, eu vou te observar aqui uns minutos. Se ele souber que é para um estudo clínico, ele vai falar assim, mas eu vou ser cobaia. Isso é cultural, eu não estou dizendo que é errado, é cultural nosso, a gente não tem essa vivência das pessoas de serem estimuladas a participar de um estudo clínico. Então, assim, o pensamento crítico ele não vai só de você julgar que aquele trabalho é ruim. Ele vai de você entender como ele foi feito. Não adianta, cara, hoje em dia a gente vê tanto aí Instagram, as dancinhas são lindas, a identidade visual é muito legal. Só que, cara, quando você fala uma besteira no Instagram e trazendo evidência nenhuma, você, para mim, você já burlou a primeira coisa do juramento que eu tenho dito tanto, né? A gente tem que fazer mais bem do que mal, não pode esquecer isso. Eu acho que, mesmo que você não goste, a pesquisa não é para todo mundo. Você tem que conhecer, você não precisa gostar. E aí vamos de novo para a analogia da mãe que fala você não pode dizer que não gosta de um legume sem provar. É isso. Você não pode dizer que não quer fazer pesquisa, que não gosta de fazer pesquisa sem conhecer. Então eu acho que, principalmente para estudantes, o estudante de medicina, a gente não pode fazer nada durante a graduação. Nada. A gente não pode... durante a graduação, a gente vai lá, a gente faz o internato, a gente tem um estágio, não sei o quê. Mas capacidade de decisão, a gente não tem muita responsabilidade, vamos dizer assim. Aproveita, então, e nessa hora que você não tenha a responsabilidade, depois você vai tremer para passar uma dipirona. Mas enquanto você não tem essa responsabilidade, procura lá o professor que faz a pesquisa direito. Fala para ele, mesmo que você não queira se engajar num estudo junto com ele, mas, vamos discutir um artigo, isso faz tanta diferença. Tanta diferença você saber como foi feito, sabe? Então é isso. E você pode acabar se apaixonando, como eu disse, a pesquisa não é para qualquer um, mas você tem que entender que quando você não gosta, você tem que conhecer para dizer que não gosta. E dá para fazer os dois, sabe? Hoje em dia, eu vou entrar nessa parte assim um pouco mais abertamente, porque eu sei que é o que pega o estudante de medicina no futuro médico. Financeiramente, eu faço os dois. Hoje eu faço residência ainda. Eu vivo muito bem financeiramente. Para a média do brasileiro, eu vivo muito bem. E consigo fazer os dois. Como eu já disse, não sou rica. Não. Mas dá para fazer os dois, dá para conciliar e dá para não enlouquecer fazendo os dois também. Eu até agora, muita terapia, mas ainda não enlouqueci. E, assim, é isso. Acho que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para estudantes de medicina, eu falo muito, me desculpem porque eu devo ter sido prolixa, eu devo ter viajado nas perguntas muitas vezes, mas
eu acho que esse bate-papo, essa abertura que vocês estão me dando, ela é muito importante. Porque apesar de eu não ser velha, eu já disse isso aqui, eu acho que eu tenho a oferecer um pouco com essa vivência que eu tive, né? Não foram muitos anos, realmente. Eu sei que tem gente que viveu muito mais do que eu, tem gente muito mais experiente. Eu não posso nem comparar a minha experiência e nem querer que ela sirva para qualquer um de vocês, mas eu posso compartilhar e posso deixar a porta aberta para qualquer um de vocês que queiram entrar em contato e conversar um pouco e tomar um café. Eu tomo café, vocês podem tomar um chimarrão enquanto a gente conversa, mesmo que remotamente, sobre a medicina, a carreira médica, a gestão, a ventilação mecânica, enfim, tudo que envolve medicina, tudo que envolve pesquisa, eu gosto de falar. E eu falo bastante. Então, assim, a porta está aberta e eu agradeço também a oportunidade que vocês me deram de participar dessa conversa com vocês. Assim, muito obrigada. Imagina, Natane, quem agradece imensamente somos nós, né? Que a gente tem a honra aqui de receber alguém que não é velha, que tem, né, muita juventude, mas tem muita experiência, porque é uma experiência de profundidade, né? E tu não fosse prolixa, veja, estamos, né, encerrando dentro do nosso pactuado, né, no tempo pactuado, então tivemos uma conversa muito rica, muito densa, né, de significado, de conhecimento. E então eu quero agradecer em meu nome, né, co-coordenadora, o nome da professora Bruna, pela tua disponibilidade, né, em nome dessa equipe maravilhosa, o Tiago, a Ellen, o Rafa, que estão aqui, né, e o Luiz, que está nos bastidores, né, fazendo a gravação do nosso podcast. Então, muito obrigada mesmo. A gente talvez tenha uma continuação, porque eu acho que tem aí, a gente abriu, né, perspectivas para conversa de outras temáticas, né, a questão da gestão mesmo, da gestão hospitalar, muito legal. Então, muito obrigada mesmo. Não tem mais a acrescentar, só te agradecer. E que a gente possa se encontrar, né, nesse espaço ou em outros, quem sabe em algum momento futuro, quando a gente tiver um aporte maior de recursos para eventos, para promover a publicização, a divulgação científica, a gente conseguir ou fazer algo aqui nesse canto do mundo aqui, uruguaiana, né, conseguir trazer você para cá, acho que seria muito válido, né, poder falar presencialmente, ao vivo, para uma plateia maior, enquanto a gente não pode, né, felizmente a tecnologia nos permite veicular essa fala tão importante, mas também poder levar o podcast, os resultados dessa experiência para os congressos, né, eu acho que tu, em um momento, fosse muito feliz de falar da importância de participar, a responsabilidade que tu tem em levar o resultado da tua pesquisa, seja ela uma pesquisa clínica, uma pesquisa básica, uma pesquisa em ensino, né, que é algo que a gente também está começando aqui. Então, eu acho que ficou um estímulo muito potente para os estudantes abrirem os olhos, se atentarem para esse campo de conhecimento que é a pesquisa, né. Então, deixo aberto aqui se alguém mais quer fazer uma fala. Da minha parte, eu encerro a participação agradecendo, né, e desejando que a gente possa se encontrar num futuro próximo. Lid, professora Lid, acho que você falou tudo, né? Obrigado, Natane, pela sua participação, né? Com certeza teremos muitos ouvintes felizes aí com boas dicas, orientações e ouvindo a tua experiência, bom, né? Seguir seu crescimento dia a dia e com calma. Então, pessoal, enviem suas opiniões, sugestões através da nossa rede social, @Fisiocast. Também não se esqueçam de nos seguir no Spotify. E até o nosso próximo episódio.